Seu maior valor é a sua história. Bom, eu já falei um pouco antes sobre a nossa dificuldade em muitas vezes incluir partes da nossa vida na nossa história. Você é a história que você conta da sua história, não é mesmo? E às vezes nós queremos omitir algumas partes porque achamos que são partes não tão boas, são partes que nós nos envergonhamos, não é mesmo? Às vezes alguns clientes falam assim, nossa, eu não quero nem lembrar daquela época que eu fiz aquela coisa, né? Então assim, nós queremos omitir algumas partes nossas. E lembra que eu falei que quando nós excluímos alguém do nosso sistema familiar, em geral essa pessoa é representada depois? E aí nós vemos em gerações futuras essas coisas se repetindo, né? Aqueles comportamentos, aquelas histórias se repetindo. Então da mesma forma, nós quando excluímos uma parte nossa, estamos excluindo uma parte importante, porque afinal de contas, a gente só pode ser quem a gente é hoje exatamente porque em algum momento da nossa vida a gente foi aquela pessoa. Às vezes imatura, às vezes despreparada, às vezes inconsequente, né? Às vezes até irresponsável, mas aquela parte nossa faz parte e nós queremos incluir todas as suas partes, queremos olhar para todas as suas partes e dar um lugar para ela. Para isso, eu vou convidar você a pensar assim, olha, todo mundo tem jeito, independente de como foi a sua história, quando foi, com quem foi, do jeito que foi, todo mundo tem jeito. Você pode ter passado as situações mais difíceis e desafiadoras que uma pessoa pode ter passado, mas você também tem jeito. Você pode olhar para você amorosamente para suas versões anteriores, que na hierarquia vieram antes e por isso são até às vezes mais importantes ou mais ancestrais, né, do que a sua versão de agora. Eu quero que você olhe para tudo isso e componha, coloque tudo sobre a mesa e olhe para você como uma pessoa integral, sem partes cortadas, né, sem amputar partes da sua história, mesmo que sejam partes mais difíceis de você olhar. E aí, quando você olha para tudo isso, você começa a encontrar dentro de você forças internas, forças no seu caráter, forças na sua maneira de enfrentar a vida, e também isso vai mostrando como você é capaz de superar dificuldades, limitações e ir para a vida com toda a sua potência, com tudo aquilo que você tem de bom dentro de você. Sabe o que isso tem a ver com propósito? Absolutamente tudo. Muitas vezes um propósito está escondido numa situação de raiva intensa que você passou, ou numa situação de tristeza extrema que você passou, ou de medo também. Você tenta solucionar essas coisas. Por isso que é tão importante você considerar todas as partes, toda a parte importa. E aí, eu quero que você agora continue conosco fazendo um exercício. O exercício é: escreva a sua história em 4 capítulos. Né? Quais são esses capítulos? O primeiro capítulo é a sua infância. Onde você nasceu, o que você sabe sobre o seu nascimento, o que você sabe sobre a sua infância. E então você vai escrevendo todas essas coisas. Isso vai te trazendo também à memória muitas lembranças que às vezes você já tinha até se esquecido. Depois você vai escrever o segundo capítulo da sua história, que é a sua adolescência. Então você ali na adolescência você vai escrever como foi a sua adolescência, quais foram as suas percepções, as suas dificuldades, como você se juntou aos grupos, como mudou a relação da infância para a adolescência com seus pais, como você via seus irmãos, seus amigos, o colégio. Então você vai mostrar tudo isso aí também nesse segundo capítulo. Depois que você escreveu o segundo capítulo, você vai escrever o terceiro capítulo. O terceiro capítulo é a sua juventude. Na juventude, você ali por volta dos 20 anos, né? Você é um jovem, você tem muitas expectativas, sonhos, você tem coisas que você aprendeu, você já está olhando para a sua vida profissional, escolhas profissionais, né? Então, comece a olhar para esse jovem ali a partir de 18 anos, comece a olhar para esse jovem, como esse jovem lida com a vida, quais são as coisas que você gostaria de contar a respeito da sua juventude, né?
foram as coisas que o seu jovem interior, que ele queria realizar e que o seu adulto não pôde. Coloque tudo no papel. E depois, finalmente, você vai escrever sobre a sua fase adulta, sobre como é para você viver os dias atuais, como você tem sido um adulto. Melissa, como é que eu vou saber que eu sou adulto? Geralmente, a gente conta a partir da autonomia, né? O que é autonomia? Autonomia é a partir do momento em que você se banca suas escolhas, é responsável por você mesmo, você não depende financeiramente e emocionalmente de outras pessoas para tocar a sua vida, ter a sua própria casa, né? Assume as suas próprias responsabilidades, então você já se tornou um adulto. Então comece ali a contar a sua história do seu adulto, desde quando você percebe que você assumiu essas rédeas até o momento atual. Pode ser que na sua história você vai falar assim, Melissa, mas eu com 15 anos eu já tinha essa autonomia, né? Então pode ser que você tenha pulado uma fase da juventude. Como é isso para você? Ou você pulou a adolescência, como é isso para você? Mas escreva, porque cronologicamente você passou por essas fases. Então escreva e observe no seu corpo quais emoções vêm, se você fica alegre, triste, se você sente que foi amado, se você sente que foi incluído ou excluído. Comece a observar se você sofreu bullying, se você sofreu algum tipo de ataque, né, de alguma forma, alguma violência. Então comece a contar essa história, escreva essa história. É muito importante que você escreva, porque você vai ver como essas ideias elas vão pulando, né, saltando diante dos seus olhos. Se você quiser escrever no computador ou até mesmo numa folha de papel, vai ser muito importante para você se conectar com o que é mais importante, que é a sua história.